pessoal, tudo bem? Bom, essa é a parte 2 do vídeo sobre quem é Jean Piaget. Em sua teoria, Piaget organiza os estágios de desenvolvimento em cada momento de funcionamento e de complexidade do nível estrutural em cada fase do desenvolvimento do sujeito. Ou seja, temos divisão de acordo com os níveis e marcos do desenvolvimento, que são organizados assim. Primeiro, nós temos o estágio sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos. A inteligência nesse estágio é prática e se relaciona com a solução de problemas com ações, como conseguir movimentar o móvel no berço, alcançar um objeto que está longe na cama, encontrar uma bola que rolou para debaixo do sofá, entre outras coisas. Temos então o estágio pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. A inteligência já é simbólica. A linguagem aparece e é enriquecida rapidamente. E junto com a linguagem, a imaginação se desenvolve e floresce. Os desafios que devem ser enfrentados já não são mais sensoriais, agora são lógicos. As respostas requeridas não vão ser mais físicas e concretas, mas sim serão pensamentos, raciocínios. O problema é que nesse estágio ainda falta articulação entre esses pensamentos. Existe a tendência ao egocentrismo, que é quando a criança passa a ver o seu ponto de vista e o seu eu como o único que importa. Daí vem a dificuldade de dividir. Também acontece a centração, que é quando a criança se fixa apenas em uma característica e passa a ignorar todo o resto de um objeto. Por exemplo, quando vê um copo com água e acha que o volume que ela está vendo ali é necessariamente a quantidade de água que tem naquele copo, se ela é muita ou se ela é pouca. E ela ignora se o copo ele é largo, se ele é estreito, se ele é comprido ou se ele é pequeno. A gente sabe que varia essa quantidade de água, mas a criança simplesmente ignora esse fato. E daí nós vamos para o estágio das operações concretas, que vão dos 7 aos 12 anos de idade. O pensamento lógico aparece com mais intensidade. Inicialmente, essa lógica é sobre só alguns conteúdos, algumas coisas, porque ainda acontece uma defasagem horizontal, ou seja, as crianças ainda não conseguem abranger um todo de forma lógica e se prende ao uso de pensamentos lógicos apenas a algumas coisas. Mas ao pouco, essa lógica vai impondo sua soberania sobre todas as situações e o sujeito pode submeter à verificação, ou seja, testar se ele sabe, se ele consegue ver que aquilo funciona ou não na prática. Daí vem então, por último, o estágio das operações formais, que se inicia na adolescência. O pensamento lógico alcança sua expressão máxima, porque é capaz de ser aplicado de forma coerente e sistemática sobre situações que exigem manejar hipóteses, e em seguida submetê-las a uma verificação ordenada, desprezando o que não se confirma e aceitando como parte da realidade aquilo que se confirma. E a partir dessas informações sobre a vida e a obra de Jean Piaget, podemos compreender que sua teoria, identificada como epistemologia genética, que falamos inicialmente no outro vídeo, de abordagem construtivista e interacionista, tem seus fundamentos na dialética, que defende que o conhecimento se produz na interação do sujeito cognoscente, que é o que conhece, com o sujeito cognoscível, que é aquele que está aprendendo. Entendemos também que nessa relação sujeito-objeto, um influencia e modifica o outro, provocando modificações recíprocas, ao que Piaget dominou dialética. Vemos que Piaget, em vez de enumerar as deficiências do raciocínio infantil, como muitos faziam naquele período, em comparação com o dos adultos, se a criança tem menos ou mais raciocínio, ele se concentrou nas características distintivas, o que diferia um do outro, naquilo que elas têm e não no que faltava a elas. Por meio dessa abordagem positiva, ele demonstrou que a diferença entre o pensamento infantil e o pensamento adulto era mais do que uma esfera de quantidade, e sim passava pela esfera da qualidade também. Ou seja, o pensamento da criança não é o de um adulto em miniatura, e nem a sua mente, a mente de um adulto menor. Por trás dessa verdade para a qual Piaget dispôs experimentos e provas, se encontra ainda uma outra ideia, muito simples. A ideia de evolução, que projeta um brilho incomum
sobre todos os estudos de Piaget. E aí, você conhecia todas essas questões envolvidas nos estudos e nas teorias dele? São muito interessantes, né? Bom, se você não pegou a primeira parte desse vídeo, ele vai estar linkado aqui na descrição ou então em algum dos cards aqui em cima. Dá uma procurada, deixe seu like se você gostou, compartilha com alguém que precisa saber sobre a importância de Piaget e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bem? Voltaremos com mais teóricos nos nossos próximos vídeos. Então é isso, um grande beijo e tchau!